hoje a prefeitura não mudou a norma. E olha que tem um GT de proteção à comunidade que está lá. A Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, e até hoje a gente não conseguiu resolver isso. Você tem um espaço, você tem conectividade, você está dentro do equipamento? Sim, se a gente... Veja, lá o prédio de SUAP, ele tem 10 andares. 8 andares, porque 2 é de estacionamento. E a gente tem 2 desocupados. Se chega uma proposta dizendo, olha, a gente não vai dizer, a gente não pode dizer assim, é só vocês, porque tem outras comunidades lá no entorno. Mas se chega para atender comunidades do território de SUAP, e naturalmente a gente vai lá defender que metade seja para a comunidade de vocês, porque é a comunidade que tanto o governo do Estado quanto o SUAP reconheceu o tanto que prejudicou e está tendo como prioridade. A gente está negociando uma área, a princípio, de 270 hectares, para onde a comunidade deve ser realocada. Então, eu penso que se a gente chegar com tem esse parceiro, e a gente precisa que isso também exista aqui, um projeto bem elaborado, eu tenho certeza que a gente vai conseguir atender a comunidade. Magno estava me falando, eu não gosto da inteligência artificial, não entendo, e fiquei muito mais bronqueada com ela. Eu estava fazendo um documento sobre comunidade quilombola. Aí o meu amigo vai e manda eu dar no negócio lá. E ele escreveu um texto que parecia que eu estava falando assim. É isso aqui, né? As frases, parágrafos, tudo parecendo que era eu que estava falando. Esse negócio. Mas não estava dizendo ali uma coisa que vim por aqui, que a gente fez uma visita a uma comunidade quilombola chamada que eles fazem na hora. E Mário está dizendo aqui que, pelo que ele viu ali, dá para fazer aqui também. Então, vocês deveriam juntar-se a nós para ver o que é que a gente consegue, de fato, de levar essa comunidade para mudar essa realidade. Está feita a colocação, gente. Gente, nós estamos no limite do tempo, né? O gente tem que sair. O Godaí precisa fazer o que finaliza aqui, então, se vocês me permitem, né? Porque a gente já está com o secretário municipal aqui, da Paula, né? Isso. Eduardo, para a próxima painel que a gente ainda tem, né? Então, estamos numa fase de finalização. O que eu vou pedir? Vou pedir para que, então, você vai ter que sair já? Pode não. Vou passar a palavra para o Gênio só para ele dar um tchau aqui. Aí o Odair finaliza. Vou tirar ponto. CK também faz seus agradecimentos e a gente vai fazer uma pausa de 5 minutos, é isso, João? Aí a pausa de 5 minutos para voltar para a última mesa, tá bom? A última mesa vai durar 30 minutos também. Tá. Vou acabar às 18 horas. Bom, eu cheguei para sentar nesse lugar aqui meio que improvisado, não estava escalado para isso. Triste pedir para substituí-lo aqui. Foi um prazer muito grande. Estou aqui entre alguns amigos e espero que com novos amigos, os amigos antigos do Paulo. E agradecer a oportunidade de conversar com vocês e dizer que estamos sempre à disposição. Né? A nossa atividade empresarial é muito veloz, a gente tem trabalho aqui, conversando com meus amigos aqui, eu estava criando uma ponta para a cabeça da gente assim, o tempo inteiro, que trabalhar com tecnologia não é você estar preparado para encarar mudanças, é você estar preparado a se acostumar com a velocidade que a mudança acontece. Isso é uma coisa que mexe
todo dia, toda hora, com todo mundo, porque hoje você é o prime, amanhã você é apenas o último, talvez nem seja visto da última vez. Então, é uma coisa que requer muita dedicação, fundamentalmente estudar muito. As coisas sobrarem quando tem uma disrupção bastante considerável. Então, quem trabalha no setor, quem está lá na liderança, é preciso de muita dedicação. Não obstante, o prazer fazer o social é estar perto, está tendo o sentimento de que você constrói alguma coisa, claro, pela nossa história aqui, e pela nossa empresa já passou mais de 300 pessoas, e algumas das quais viraram empreendedores. Aqui neste prédio tem 2 empreendedores que foram lá nos quadros funcionários, chegaram lá como estagiários e outros empresários bem-sucedidos. Então, isso também prazer, e também prazer de você tratar as coisas no proativo. Obrigado pela oportunidade, obrigado, um abraço afetuoso a todos. Eu fui Brasil e vou procurados. Daí? Eu acho que é uma sinergia. Eu acho que essa potência de sinergia, mas eu falo que as potências ela nascem da capacidade de escuta. Então, por exemplo, há 5 anos a gente está nesse processo de. A gente na academia gosta de chamar de letramento digital, mas a população que a gente trabalha não compreende esse termo. A gente fala que é um curso de usar celular. Mas o que me preocupa, né, justamente que eu chamei, que aí fiquei tentando, como pesquisador, né, como sujeito, também, é resultado de políticas públicas, eu estudei escola pública, é esse distanciamento, né, que eu vi aqui, né, um grupo trabalhando com jovens, né, assim, muito jovens, e a gente trabalhando no lado 60 mais, que são pessoas que já passaram no mercado de trabalho, estão voltando de novo. Muitos não se encaixam no grupo que eu vou pegar aqui, porque não dão conta do domínio da tecnologia, porque o salário mínimo não dá conta de se manter, né? E do outro lado, a gente também tem 16 milhões de brasileiros analfabetos. Me chamou muita atenção, eu fiquei muito angustiado quando esses grupos de estudantes saíram pela PUC, foram do Recife, tá? Que eu acho que não foge do Brasil. E esses sujeitos que tinham já uma consciência, que tinham oportunidade de ir fazer um curso para aprender a mexer nessa maquininha, né? Fazer um Pix, fazer um compartilhado, ter uma conta Gov, ter a identidade digital, que é o e-mail. Se não tem e-mail, não faz nada nesse mundo virtual. Mas a gente encontra muita gente que não tem o direito garantido à educação. E eles vão passar. Pelo que eu estou vendo, né? A gente já teve um plano de educação que não deu conta. A gente está para lançar outro que parece que não vai dar conta, né? E a gente ainda tem comunidades. Aí ficou ainda mais, porque esses que estão aqui dentro da cidade, eles criaram estratégias para sobreviver de alguma maneira, uma resistência, uma luta, né? Mas como que a gente aqui como grupo pode diminuir, né? E preparar super bem uma geração, que pelo que eu vi tem iniciativas por digital na mas ainda o que me inquieta é que esse jovem que está vindo aqui não é o jovem que eu encontro na periferia. Não é o idoso que eu encontro na periferia. Porque muitos ainda abandonam a escola, né? Eles não se reconhecem o espaço da universidade como um espaço digno dele estar, do Instituto Federal, né? Ele não se vê. E esse idoso, ele está indo, depois de 60, nós chegamos já, né? Está sendo os 50 rapidinho. Mas assim, como que a gente aqui pode equilibrar força para dar um tempo até feio, mas oportunizar o mínimo de dignidade nessa curva, sabe? A gente com sonho, que eu acho que isso é sonho, ideologia,
A gente está aqui porque a nossa sinergia tem uma ideologia, tem um lugar, né? Um sonho que pode ser materializado. Mas a gente precisa, como cabeças pensantes, como pessoas que têm lugar de voz, né? O doutor, de olho verde, pardo, gay, né? Como que a gente chega a equilibrar? Porque eu não acredito só que o governo federal vai dar conta. Eu não acredito só que a prefeitura vai dar conta. Eu não acredito que você só, que a mim só, sabe? É uma sinergia que a gente precisa criar. Então, por exemplo, estou conversando com Rosângela, né? Por que a gente não pode criar um projeto de letramento digital para as comunidades quilombolas? Não precisa ter o foco que a gente tem, né? De ensinar outros, de ensinar, né? Como a senhora falou, estou cansado desse negócio por cima, coloca para lá, tira para cá e entrar pela conta para virar ouro. Não consigo, né? Como que é que o governo lança um programa de passagem mais barata que eu não consigo acessar porque eu não tenho golfe? Tive que ficar calado, né? Porque tem hora que você também porque a necessidade, como ele colocou aqui, também tem desses idosos, tem desses jovens, tem dos adultos, né? Claro, o idoso namora, quer entrar no Tinder mesmo, né? Quer vir as amigas lá de São Lourenço, no Uber, 4 pessoas, e ir para 7 de setembro, no colóquio lá tradicional. 100% Brasil e dançar a noite toda. Mas como que a gente vai quebrar esse... Porque parece que tem tudo muito próximo, mas também tem tudo muito longe, né? E nesse longe estamos homens e mulheres, pretos, pardos, gays, pessoas idosas, jovens, crianças, que se eles conseguirem ter o mínimo que eu tive de apoio dessa força, que foi uma força. Então, eu tive na universidade uma professora que acreditou no meu potencial, né? Eu tive um governo que, quando eu precisei, papai não estudou, mas sempre valorizou. Para você ser gente, você precisa ser estudado. Era o discurso, porque você tem 18 tios analfabetos. Eu não quero essa vida para você. E aqui eu acho que a gente pode sair do fim, que a gente está no fim do texto, né? De pensar, porque eu fico muito triste quando a gente escuta que a gente está num lugar que passa 18 minutos, né? Passar 18 minutos ali embaixo corre muito dinheiro, né? E ter uma comunidade numa situação dessa. Sabe assim, eu fico muito triste como sujeito pensante, resultado dessa sociedade. Eu sou fruto dessa sociedade e eu também tenho uma dívida com essa sociedade, porque as bolsas, né, elas não nascem dinheiro, né? É um compromisso político, ideológico. Mas eu fico aqui, viu, Bernadette? Eu, assim, que me atrevi nesse lugar que eu estou a sonhar coletivo, eu também, né, talvez você não conheceu uma parte muito bonita da universidade. Mas tem muita gente lá na universidade que tenta fazer a diferença e que não esquece do lugar que saiu. Eu, como coordenador de extensão, e aí eu vou sair do lugar da minha identidade, eu vou levar isso para a minha leitura. Porque, assim, nós somos a única universidade estadual de Pernambuco, né? E também a gente tem um compromisso social com todos os povos, com todas as raças, com todas as gentes, com todos os povos desse país. Então, assim, eu fico até incomodado de saber que esse problema está tão perto, né? Eu não sou daqui, mas eu já vi vídeos, reportagens, né? Que essa história é longa, não é de agora, mas eu me coloco e crio uma ponte, que eu acho que são das pontes que nasce solução, né? E parabéns, Rosângela, por oportunizar a gente pelo tempo. Eu sei que a gente ultrapassou algumas coisas, mas enquanto que a capacidade de escuta existir, a gente vai mudar o mundo. E rapidinho aqui, eu agradeço, né, pela quantidade de dúvidas, de perguntas, de provocações. E é claro que é uma proposta, ela é evolutiva. Acho que a gente aqui
tem que ter humildade de conhecer o projeto também, talvez não abranja ainda, né, todas as especificidades, mas também a gente tinha que começar de algum lugar. Né? A gente teve coragem de vir aqui apresentar esse Instituto Black. É uma adoção de fatos, né? É um trabalho de pro bono, não sou remunerado, mas eu tenho esse compromisso com a comunidade. Dona Bernadette, nós vamos junto lá na Brascons. Você pode contar com o meu apoio de trazer uma turma específica para vocês, ok? Mas acho que é realmente lá que a gente tem que fazer essa provocação, porque, sim, a questão da CESCO é uma rede de empresários, da empresa tem 100 colaboradores. A TOTOS, onde o Laércio Constantino é o presidente, tem 10 mil. Lá tem a Microsoft, a sexta maior companhia do mundo. Não é possível que eles vão conseguir nos ajudar, mas isso nós estamos fazendo. Então, acho que o mais fácil, vamos junto lá falar com a Roberta e viabilizar a infraestrutura para estender uma turma ali para ir por junto, tá bom? Uma palavrinha de mensagem de vendedor, que você com a gente, eles vão ficar. Cara, obrigado pela oportunidade, eu vou muito o que o professor falou. No momento que a gente consegue trazer empatia, a gente consegue causar mudanças. Ver isso na prática, eu acho que é a melhor maneira de dizer. Eu vou na empresa sempre manter uma cultura de quando a gente começa um batch de novas pessoas que entram na empresa, a gente faz um projeto social. Aí eu busco favelas em Brasília, que a gente tem uma das maiores do mundo na região da Ceilândia. Na última eu fiz com a CUFA da Estrutural. Aí foi muito bom ver a transformação que o diretor meu teve na causa social, dele ver a aluna indo um dia e não conseguindo ir na semana seguinte, porque a família dela colocou a menina de 13 anos para trabalhar na vendinha da família. Então ele viu a menina varrendo as coisas, mas não podia estar na aula um dia e ela queria estar na aula. Isso cria empatia e isso você começa a gerar novos agentes de mudança, onde tira um peso das nossas costas como pessoas negras de ter que pensar a mudança sozinho. Então eu brinco muito, a gente não tem como fazer o que a gente faz, a Rosângela é um bom exemplo disso, porque eu vejo ela cercada de pessoas brancas, mas toda pessoa branca que eu converso que está do lado da Rosângela passa por um letramento racial que eles se importam. E é o mesmo caso de quando eu vou num restaurante com um sócio meu, eles que vão verificar a desproporcionalidade de pessoas negras e pessoas brancas no local e ficar incomodado mais do que eu. Porque pra gente chega um momento que a gente naturaliza tudo isso, porque a gente precisa construir o que a gente está construindo. Gente, muito obrigada por essa mesa, né? Saímos daqui entre amanhã e a final da tarde, já com várias tarefas, né? Já tem ODS, já tem pacto lá para construção, né? Tem um espaço tecnológico do Quilombola, de Mercedes. Eu acho que é exatamente esse o papel dessa estrutura da tecnologia social. O João agora vai dar 5 minutinhos para nós ainda, João, é isso mesmo? Vamos fazer uma pausa de 5 minutos aí, a gente retorna para escutar o secretário aqui também e fazer a mesa de encerramento. Máximo 15. Obrigada, já. Máximo 15, não pode do banheiro também. Estou orgulhoso de todo mundo, orgulhoso da Rosângela também. E com esse bloco a gente vai receber o secretário, que vai mostrar um pouco das atividades da Prefeitura de Recife. E Eduardo Fonseca, não é meu parente, eu também sou Fonseca, mas estou aqui. Você é João Fonseca? Sou, igual Tá jogando bem, cara. Tô jogando bem. Ele tá de limite. O Eduardo ele é secretário de Tecnologia e Inovação na Secretaria de Educação aqui do Recife. Ele trouxe uma apresentação para a gente também de boas práticas. E quem vai compor a mesa agora vai ser a Rosângela. E convido também aqui a compor a mesa para a gente fazer esse encerramento. A Mônica. A Mônica só? Esse aqui, Mônica. Só pra gente deixar harmônico aqui, botar as pessoas, Ninguém vai me esquecer. A gente pode para esse último bloco aí, Rosângela.
E o Daniel, que a gente já combinado, que é meio Mas já falei de pensar, mas Porque não tinha Daniel pensado é aquela depois. história assim, depois a gente vai chamar da mão, deixa eu ver se foi feito mesmo. Foi compliance. O Daniel tá representando aqui o TCU, então cuidado. Vou ficar só de olho, gente. Não vai controlar nada. Não vai controlar exatamente. Não controlar nada. Quem vai prestar conta dele? Rosângela é incontrolável. Eu sou De terrível. Imparável. Imbrochável. Ela é afro-ascendente. Eu começo dizendo que para mim hoje é um dia de glória. Tive muitos dias de luta, mas hoje é um dia de glória, né? Eu comecei e encerro transbordada de afeto, de paixão pelo Recife. Já quero comprar a terrinha aqui. Vamos ao prefeito. Diga ao João Campos que eu sou fãzão número 0 dele. Sou, né, assim, muito fã. E que Recife foi escolhido por dois motivos. Primeiro, pelo sotaque. O sotaque é maravilhoso. E segundo lugar, pelas boas práticas. Que bacana. Agora, a gente tem algumas questões. Eu sou professora de carreira. Professora, diretora de escola, professora de ensino, trabalhei na Secretaria de Educação. E aí, o ambiente de tecnologia, inovação e tecnologia, só não é melhor e maior. Olha, se eu deixar, o Daniel me atropela, porque a gente tem algumas divergências em relação a uma questão, né, que é formação de professores e professoras, né? Eu acho que a gente não pode responsabilizar quem já é vítima, né? Porque os professores e professoras não são mal formados que eles querem. Eles são mal formados porque o currículo é perverso demais, é anacrônico, é horroroso, né? A gente não discorda nisso, tá? Só pra deixar. Não contempla o momento que a gente está vivendo. Sim. O segundo ponto é que o professor perdeu, e muito, você sabe disso, a respeitabilidade social. Você dizer que é professor hoje é quase ser um coitado. E os meninos da classe média, que têm uma educação mais voltada, vamos dizer assim, para aprofundamento de conhecimento, não querem ser professor, eles querem ser qualquer outra coisa, bem do que professor. Hoje em dia, ninguém quer ter carteira. Uma coisa que na minha época era um negócio muito legal, ter uma carteira assinada, fazer um concurso público. Hoje os meninos, a juventude não quer nada, quer ser empreendedor. Mas eles entendem precarização do trabalho como empreendedorismo. E aí... Existe uma loja aqui no Público aqui no Recife, né? Eu sei. Estou te provocando por causa disso. A gente fez o concurso público agora recente, né? E nós colocamos quase 1.300 professores, né, para dentro da nossa rede, muitos jovens querendo realmente fazer a coisa acontecer, querendo realmente melhorar a educação do Recife. E o terceiro ponto, que é o mais que Recife talvez não esteja falando no resto do país, é o apagão docente. Não sei se isso é um fenômeno no Recife, mas no resto do país é um fenômeno. A gente tem professor, sobretudo das áreas que são essenciais para a inovação, ciência e tecnologia. Matemática, física, química e língua portuguesa. A gente não tem professor no Brasil hoje de língua portuguesa que ensina a interpretar texto, né? A gente não tem professor de matemática que saiba matemática o suficiente para ensinar matemática. E aí a gente cobra que tenha inovação, que tenha tecnologia, que tenha gente para trabalhar em tecnologia. E aí como é que a gente faz? Conta pra gente o que Recife está fazendo, como está fazendo. E, então, enfim, compartilhe. Tem a questão. Cadê os meninos que vão? Que pena. Eles trouxeram aqui, ó, quando vocês pensam a partir da região da cidade. A gente não pensa, é verdade, ele tem toda a razão. Não pensa política pública a partir do território. Então, conta pra gente como é que é isso.
vai ter uma apresentação. Sim, Eu acho que nem precisa. O respeito gosta de ser caprichoso, né? Então a gente diz que muita coisa a gente é melhor em linha reta, né? Então. Pessoal, primeiro é uma honra estar participando de um aspecto tão importante, né? Na verdade. Sou secretário, sem ser gravação. Tá saindo gravação. Primeiro agradecer, né, o convite, estou aqui representando a secretária de Educação, Cecília Cruz, que por conta de agenda até tentou vir para cá, mas não conseguiu, né, e para a gente é uma honra estar aqui, né, falando um pouquinho do que a Educação do Recife está fazendo, né, para fortalecer esse movimento que é super importante, né, de potencializar realmente essa potência negra que a gente tem, principalmente aqui no Recife. Né? E uma das boas práticas que a gente tem feito aqui no Recife é algo que nem é a obrigação da Prefeitura do Recife. A Prefeitura do Recife tem a obrigação de cuidar da educação básica. Isso a gente tem feito bem, né, através de vários projetos, como a Roupa Fé na Escola, Programa de Primeiras Letras, no qual o Recife saltou da 21ª capital no país em alfabetização para 6º lugar. E uma dessas escolas que teve o melhor índice foi muito comentada aqui por vocês na comunidade do Pilar. A gente fez um investimento, que era uma escola pequena e hoje é uma escola que vai desde o integral, do berçário, até os anos finais dentro da comunidade. Então esse tipo de investimento que Recife tem feito. Mas eu vou falar um pouquinho de um projeto que o prefeito fez, e foi uma promessa de campanha da sua primeira gestão, que foi algo que é muito pegado a uma estratégia de cidade, colocando a educação como pilar e também tecnologia para transformar o social, que é o nosso impacto digital, que é o nosso programa, do qual a gente é uma política pública de fomento à formação do capital humano especializado em TI. Recife tem o maior polo de tecnologia da América Latina, que é o polo digital. E a gente tinha várias vagas de emprego para a nossa cidade e a gente não conseguia capital humano para isso. Falou, vamos passar nessa formação, principalmente nessa formação para quem mais precisa, para a comunidade mais vulnerável do Recife. Que você, hoje, ainda posso dizer, você chega no ponto digital, você vê as vagas ocupando por pessoas como eu, branca, classe média, e a gente está realmente tentando mudar isso, para que a verdadeira população do Recife ocupe essas vagas. Então, a gente tem feito essa formação técnica em nível superior na área de tecnologia para estudantes egressos de escolas públicas em cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e sistemas de informação. Uma política de inclusão, porque 50% dessas vagas são destinadas a estudantes pretos e pardos, priorizando mulheres em caso de desempates em nossas iguais. Então, isso vocês vão ver o resultado que está dando. Falar um pouquinho do modelo, de como é que funciona esse programa. É uma parceria entre a prefeitura, as empresas do ponto digital, que são super importantes, porque é um modelo de ensino com a residência tecnológica, ou seja, o aluno, a partir do primeiro ano já de ensino, ele já tem um contato com as empresas, com projetos, com a profissão que ele vai exercer, e o ponto digital executando esse programa. A prefeitura é o grande financiador dessas bolsas e o ponto digital executa junto com as empresas e as instituições de ensino. Essas são as instituições de ensino hoje que participam do nosso projeto. Vocês podem ver que uma delas é o CESA, que é uma referência no ensino de tecnologia em todo o país, e a gente também tem outras várias universidades fortes aqui em contradição com a Universidade Católica de Pernambuco, apostando realmente nesse projeto com uma residência profissional, que é o grande diferencial do embarque digital. Não é um simples curso superior na tecnologia, é um curso superior com residência profissional num laboratório. Eu acho que se vocês não tiverem a oportunidade de conhecer o laboratório do embarque, já se sintam convidados para vocês verem o que é esse laboratório, o que ele pode transformar a vida dos nossos estudantes. E aí, o que foi que aconteceu com a formação desses estudantes de tecnologia no Recife? Ela disparou. Se você for ver aí antes do programa, lá em 2021, a gente tinha aí o número de estudantes em TI de 474 formações por ano. Então, a gente já era em formação superior. Esses são alguns dos resultados que a gente tem
do embarque. Até agora já foram mais de 2.000, tá? Esse número está desatualizado. A gente já está com 2.250 bolsas. Tá? A gente tem mais de 350 estudantes formados. A gente tem 1.500 estudantes já embarcados. Tá? E aqui está um número super importante que a gente tem muito orgulho de falar. A gente tem 69% dos nossos estudantes pretos e pardos. Isso é super importante para a gente mudar essa realidade dentro do capital humano do ponto digital, né? E aqui, ó, 88% dos nossos estudantes têm renda familiar até 3 salários mínimos. Sabe o que acontece quando o estudante está no terceiro período e já recebe uma vaga de emprego no ponto digital? Ele dobra a renda da família em muitas vezes. Porque os salários no ponto digital são maiores do que essa renda que eles entram. Então, o prefeito costuma dizer ao Brasil todo que é um dos maiores programas de transformação social do país. Porque ele atinge a educação, ele atinge na ponta com renda para a família. E isso é super importante. E ele é um projeto de curto prazo, porque você vê a realidade realmente na ponta com curto prazo de cursos de tecnologia de 2 anos e meio. Um outro dado também super importante, não é só investir na comunidade de pretos e pardos, mas também a questão das mulheres, que é um desafio na tecnologia. Eu me formei mesmo em tecnologia e só tinha uma mulher no meu turno. Então, quando eu vejo esses números de 35% dos estudantes são mulheres, isso muito me alegra. Eu sou pai de 2 filhas, né? Então eu quero ver realmente a comunidade feminina também forte, né? Forte para que a gente possa ter cada vez mulheres no cenário de tecnologia, no cenário de educação e ocupando todas as posições que elas quiserem. Vamos ver essa parte. Elas é que mandam, né? Então é isso, pessoal. Esse é um dos projetos, né, que eu acho que a gente também está com o tempo, vocês estão já desde 8h30 aqui, né? E esse é um projeto muito bacana que a Educação do Recife toca, né? E é um projeto que realmente transforma a nossa sociedade. Lógico que a educação básica a gente tem cuidado, né? Tem feito programas de equidade, programas de valorização, né, dos nossos projetos. Agora mesmo é um off, mas já é quase um on. A gente vai estar levando estudantes para disputar um Mundial de Robótica na China. Então a gente vai ter estudantes da escola pública disputando o Mundial de Robótica na China. Então isso é transformador para a vida de um estudante de escola pública. Então é isso que o Recife tem feito, né? É proporcionar tudo que aquele estudante pode. A gente faz um festival de programação de robótica aqui, que é a coisa mais linda do mundo, no qual, no maior centro de convenções aqui do Recife, que é o Recife Expo Center, eles são os protagonistas. Você vê aqui feiras de médicos, feiras da indústria, mas nesse dia, o Recife Expo Center para ver os projetos dos estudantes da escola do Recife, no qual eles são os protagonistas. Então, a gente tem essa vibe aqui de dar um protagonismo para o professor, que é importante, como você falou. A gente tem, em parceria com a Fundação Telefônica Vivo, um dos maiores programas de competências digitais na educação. A gente já conseguiu alcançar mais de 3.500 professores que tiveram um envolvimento com competência digital e elevaram esse nível de competência digital. Tem muita coisa para fazer ainda, mas a gente está cada vez mais confiante que a gente está no caminho certo. Muito bem. Os salários de famílias. Eu posso fazer uma provocação? O quanto isso impacta, por exemplo, a educação na feira de robótica, que recebe com a China, participam aqui, dão todo esse protagonismo, mas em termos de aprendizagem, de letramento, interpretação de texto, essa questão toda, como é que essa aprendizagem impacta na aprendizagem do cotidiano escolar? A maioria dos projetos, né, que são feitos dentro da robótica são feitos também por professores de outras disciplinas, né, disciplinas que estão elencadas em todo o nosso programa e também ligadas na BNCC. Recife também vai ser pioneiro agora, no Nordeste, em fazer o primeiro currículo de tecnologia na educação. Isso vai para dentro do nosso currículo, né? A gente está terminando esse estudo. Temos professores doutores no time de tecnologia, doutores em educação,
Eu acho que o que privilegia também Recife é esse olhar para a educação digital. A gente não tem aqui só, eu sou secretário executivo de tecnologia, eu não cuido só da infraestrutura, do computador, da internet, não. Eu tenho um time que pensa em como fomentar a educação digital da melhor forma para os estudantes. Dentro do conteúdo, com disciplina, para fazer com que aquele aluno realmente ele pense tecnologia como inovação nas disciplinas que ele fala, em matemática, em geografia. Então, se você ver os projetos, são todos conectados com as disciplinas que eles fazem. Existe a competição, lógico, que é a OBR, que realmente é uma disputa de robô de linha, mas existem vários projetos de inovação que eles fazem, que são propícios às disciplinas, a soluções da sociedade, e a gente realmente estimula muito isso nos programas de programação robótica que eles têm nos anos finais, principalmente. Eu não acredito que você não vai fazer nem inovação. Gente, pediu pra falar ali, ó. Olha aí. Tô me segurando aqui. Mas assim, eu poderia ficar calado, mas como educador, como formador de professores, que recebe estudantes que vêm tanto da rede municipal como estadual, e pensar nesse apagão que a gente tem da docência, de pensar que nos últimos 30 anos a gente vive a pior crise da universidade pública brasileira, Nós temos cursos, nós temos dinheiro qualificado, os professores, eu sou funcionário público estadual, tenho trabalhos com a prefeitura, não tenho problema nenhum com a prefeitura, nem com o Estado, porque eu acho que o funcionário, o pesquisador, o professor tem que estar, não só a mulher, mas a gente tem que estar em todos os lados da coisa pública que nós somos servidor público. E aí eu me preocupo, porque aqui é uma universidade pública que a primeira vez a gente teve um alerta, está acontecendo no Brasil todo, que o governo me paga para dar aula para 40, para 60 estudantes, e a gente não tem procura, principalmente nas licenciaturas, que agora atingiu a engenharia, que atingiu a farmácia e que chegou a medicina. Eu faço parte do FOREX, que é o Fórum Nacional de Extensão, e isso é uma preocupação que está no Brasil inteiro. E aí eu tenho me preocupado, em São Paulo, não tem exemplo para muita coisa não, apesar dos paulistas ser meio. Mas o que me preocupa com todo esse aparato, e eu vejo mesmo o investimento da prefeitura, isso não tem questionamento nenhum, mas como que a gente ainda forma o estudante que chega lá no final dos 17 anos de escola pública, fragilizado em empoderamento. Empoderamento que também não é obrigação de ninguém fazer universidade. Ele pode ser um pequeno empreendedor lá do bairro dele, ele pode ser um borracheiro, ele pode ser um atendente de caixa, ele pode vender jequiti, vamos se realizar. Esse mito, que todo mundo tem que fazer universidade, para ser feliz também já foi. Mas o que me preocupa com todo esse arranjo que a gente tem tentado fazer no Recife, isso ainda não se materializa naquilo que o Rosângela estava falando agora há pouco. Isso eu estou falando do Estado, do município, isso eu estou me colocando como formador de professor, de ter uma qualidade, no Tribunal de Contas agora, mas uma qualidade, o custo aluno, eles adoram. O que a gente pode fazer, Acho que a cidade já faz muita coisa, mas acho que a gente como grupo, É porque esse aluno que chega no curso de formação do professor, principalmente, que é a minha área, a Universidade de Pernambuco é a universidade que mais forma professor no estado, mas e o curso de Educação Física é um curso mais elitista do que o de Pedagogia, onde eu sou lotado, ainda mais elitista, porque eu já há 8 anos que eu dou aula de Educação Física, nos últimos 1 ano e meio que tem chegado negro, tem chegado aluno da escola pública, dos instrumentos de acesso, mas eu me assusto ainda que a gente não consegue colocar o aluno para que ele se torne professor nesses 17 anos,
né? Muitas vezes ele não sonha que ele pode ser negro, empreendedor, ele pode ser feliz, ter uma família, né? Ser respeitado, ele não precisa ficar escondidinho. Quando já vê uma viatura, né? Não pode entrar com um boné ou com um talho na sobrancelha. Vou falar o shopping Boa Vista, que é um shopping, não vou nem para Rio Mar, nem para outros. Mas eu fico preocupado como que a gente, eu sinto mesmo, não é só a prefeitura, não é só o Estado, mas como que isso está ficando complicado, né, nesse apagão, que a gente vai voltar professor daqui a 10 anos. Não, e eu estou falando de pedagogo, a gente forma 680 mil no Brasil. Né? Infelizmente, 70% desses professores são de EAD. Né? A gente tem EADs e EADs, fechando um pacote. Mas como que você vê, assim, por exemplo, há uma força na tecnologia. Bom, a gente está com uma pujança na cidade do Recife, desde quando eu cheguei aqui, sempre ouço e vejo, né? Até porque eu tenho um projeto de letramento, nós estamos lá na página do Conecta Recife, nós temos um trabalho muito interessante. Mas como a gente vê, a prefeitura vê isso, por exemplo, num bairro, vou pegar ali uma comunidade, não, GTB, no Joana Bezerra, por exemplo. Né? Como que esse jovem do Joana Bezerra, como se essa criança, né, como essa professora que vai lá para o Joana Bezerra, porque eu faço todo ano uma enquete. Por que você está para ser professor de educação física? Porque eu não entrei na odontologia, fiquei na segunda opção do SISU para não perder mais 6 meses, porque eu não queria ser professor. A gente está fazendo também o contrário. A gente, durante o percurso, seduz o estudante e ele não muda de curso. Né? E aí ele se apaixona por essas relações, mas eu acho isso um risco muito grande para a gente que faz esse investimento, está tão próximo da gente não ter mão de obra, e aí eu estou falando mão de obra qualificada mesmo, independente que seja da tecnologia, seja formar professor, seja educador físico, seja o que for, né? A escola, e aí eu pego a universidade como responsável pela escola também, que é a gente que forma os professores, a gente que forma os doutores, né? Por exemplo, a gente está aqui no estado de Pernambuco abrindo um mestrado em processos e tecnologias educacionais em 9 instituições estaduais em rede no Brasil, principalmente para professor. Né? E eu já andei, assim, tentando, mas eu não trabalho nessa área, não tenho muita segurança para investir nessa, porque a gente vê os professores que se destacam no estágio que a gente faz com a prefeitura, com o estado, a gente vê eles estão inovando, mas eles ainda têm essa insegurança. Vocês têm tentado, dentro da rede, né, assim, incentivar que esses professores possam buscar um mestrado, um doutorado, um aperfeiçoamento, né, assim, porque eu acho que a gente precisa, como Rosângela já me puxou a orelha, né? Em todo lugar que eu vou, eu falo que eu sou professor e eu tenho orgulho de ser professor. E eu ganho dignamente o que eu investi na minha formação. Né? E isso a gente não percebe na maioria dos professores que estão na educação básica. Porque a prefeitura tem parcerias de formação, né? Eu acho lindo, por exemplo, eu já fui assistir uma desses eventos de robótica. Eu fiquei encantado porque eu não tinha visto lá em São Paulo. Quando eu cheguei aqui, logo que eu fui perto da minha casa, tem ali na Boa Vista. Mas o que a prefeitura tem feito? Para além só de ter políticas, né? Vamos fazer aula de robótica, vamos fazer isso e aquilo. E o professor? Eu acho que é super importante isso que você falou. Eu acho que nós que fazemos a educação básica, principalmente as prefeituras, no coletivo, eu acho que a gente tem que se aproximar cada vez mais da academia. Eu acho que a gente tem tentado fazer esse movimento, né? Desde que eu entrei na prefeitura em 2003, eu acho que eu já fiz umas 10 reuniões com a academia. Né? E o nosso intuito é tentar estimular não só os nossos professores procurarem a academia para formação, mas também quem está se formando se apropriar do ambiente escolar.
né, para fazer residência, né, e para sair bem formado. Né, então a gente tem a oportunidade, está sendo costurado no curso de formação, né, para que professores realmente da Universidade Federal eles façam uma residência nas escolas públicas. Isso é um primeiro caminho. E o caminho inverso é a gente investir. É o compromisso de investimento, pegar nosso orçamento e investir em formação de professor. Né? Investir em bolsa de mestrado, investir em bolsa de pós-graduação, e a gente tem um sinal para isso. Ainda para esse ano a gente deve estar fazendo algum edital, alguma coisa para abrir bolsas de mestrado e de pós-graduação para esses professores. Existe uma sinalização, porque realmente é colocar no orçamento. Né? É investir para que o professor veja que está tendo investimento na carreira dele. É difícil, é um desafio, mas eu acho que a gente tem que estar junto com a comunidade acadêmica. Por muitos anos houve essa separação. Né? E eu acho que a gente tem que buscar juntar de novo, entender o que a academia pode fazer e entender também o que a gente pode fazer junto com a academia. Eu acho que esses dois lados eles podem se comprometer. E lógico, não é um desafio só do Recife. Né? Não adianta Recife estar tentando procurar, Recife também tem que iniciar, provocar e fazer com que outras prefeituras também façam e que o Estado também faça isso. Eu acho que esse é o caminho. Obrigado. Cara, vocês são agora 6 e 6, vocês são malucos. É que vocês têm problema. Vocês claramente malucos. Chega nessa altura, o Odeio faz uma pergunta palestra. É coisa de pedagogo. Só lembrando, eu sou filho de professora. Professora da rede municipal do Recife, foi gestora, foi professora, né? Isso está no sangue. Muito bom, Eduardo. Eu também. Sou professor da rede municipal do Rio. Meu pai foi professor da rede municipal do Rio, do ensino fundamental. E quando ele foi professor lá nos anos 60, ele tinha direito a 3 dias de folga por mês. Porque ele era o único homem. E essa é uma regra para as professoras mulheres na época. Ele também queria ficar em casa 3 dias. Isso de 1960. Gente, e vocês, mais do que ficar aqui até essa hora, vocês realmente têm fé. Não é? Vendo aqui o Daí falando ali com fé, né? No chão, né? Que o negócio vai ter solução, né? Vai melhorar, vendo o secretário do ano, vamos contratar uns 1.300 professores, gente jovem, animada, e eu fico feliz com isso, porque a gente já da economia prateada, né? Já aprendi o que é hoje, não sabia, mas hoje eu aprendi que eu faço parte da economia prateada. A gente ficando mais velho e já vai batendo um desalento, né? Sim. Você começa a pensar que eu acho que eu não vou ver algumas coisas, não vou mais ver. Aí, como resultado disso, você tem aqui o secar e fala assim, eu não vou ver mesmo, então eu vou fazer eu mesmo. É basicamente isso, né? Eu não estou muito longe da realidade, não, né? É isso aqui, eu vou fazer. O estudo que eu comecei 2 anos, eu falo disso também. Caramba, isso não vai mudar. Vamos fazer alguma coisa aqui. Então, nós mesmos, né? Aqui no Recife, se tem algum lugar onde as coisas podem acontecer, aqui em Pernambuco e aqui no Recife, dá uma esperança que pode acontecer mesmo. Eu sou do Rio de Janeiro e eu não tenho a menor esperança que pode acontecer algo assim lá no Rio de Janeiro. Tem política pública que dá mais ou menos certo no Brasil todo, e no Rio. Se a política pública dá certo no Rio, ela dá em qualquer lugar do planeta. Então, selvagem que é o negócio. Mas aqui em Recife dá essa esperança. Vendo o secretário falar aqui dos professores, vendo as políticas públicas inteligentes. Nossa, isso aqui é um negócio brilhante. Esse embarque digital é um negócio brilhante. O trabalho lá dos outros da formação acelerada de programação, né? Que tem outro nome aqui, que é... Oi? FAP, né? Sim, maravilhoso. 6 meses aí, 2 vezes por semana, 3 horas por dia, né? Bolsa, parte pública, parte privada, NCTI junto. Um negócio inteligente, brilhante, política pública brilhante. Uma parceria público-privada orgânica, né? Perfeito. Raiz. Uma convergência de interesses entre todos aqueles editais malucos que o pessoal fica dizendo que tem que ver e acaba perturbando, mais do que ajudando, né? Tanto controle que não dá para executar a política pública, né? Então, brilhante. E isso aqui faz sentido, parece que faz sentido, a gente não sabe se faz, né?
Só do resultado depois, né? É promissor, você vê aqui falando 42% de empregabilidade. Esse programa do embarque digital, esse negócio é um negócio altíssimo. Altíssimo. Hoje você tem, nos cursos STEM superior, você tem evasão média em torno de 80%. O professor ali, qual é essa realidade de pé? 80% de evasão. A gente paga por 60 vagas, 50 vagas, porque a aula vai ser dada, o ciclo formativo vai ser atravessado com todos os professores, com tudo. Você com 3, vai ter todas as aulas, todos os créditos, para formar aqueles 3 de um negócio que começa com 50. Hoje, a maioria das áreas duras é acima de 80%. Mais da metade dos nossos cursos superiores tem relação com os dados vaga negativa. É isso. Negativa. Não é formados. É candidato no Enem, candidato no vestibular, que não tem. E desses que são candidatos, a gente sabe que metade é aventureiro, analfabeto, não é assim, não é capaz de fazer a prova. Uma parte é jovem e fala, olha, isso eu queria, né? E é normal, né, da juventude, e a gente está pagando. Então a crise universitária é uma crise de modelo. Aí você fala, qual é o jeito? É uma crise de modelo. Os incentivos. Uma boa prática, né? Parece algo pequeno, né? Mas me fortalece muito essa questão da não evasão do embarque, né? E a pontuação desses estudantes é uma simples formatura. Não é? Né? Muitos deles realmente não teriam direito de fazer uma formatura. Sim. A prefeitura deles faz toda a formatura. Maravilhoso, maravilhoso. Com beca. E hoje você tem nas formaturas mais chiques, né? O pessoal faz aquelas festas que custam 30 mil reais, né? Que aí começa a pagar no primeiro ano. O cara começa a pagar no primeiro ano. Foge na metade. Direitos às medicinas, principalmente os direitos às medicinas, que só pode ser chamado de doutor, que fica mais caro mesmo, né? Céus, um negócio de maluco. Minha filha está estudando medicina na universidade pública, apesar de ser branca e loura. E ela ficou seus 4 aninhos de castigo lá para passar, né? Mas eu não reclamo não, viu? Isso é privilégio do privilégio, né? Privilégio do privilégio. E eu sei que metade da turma dela não vai participar da festa, da parte das fotos e tal, vai participar da festa como convidado. Assim, porque não vai poder pagar a parte da cerimônia, porque não tem condição de pagar aquela coisa. Assim. Obviamente, não tem condição. O povo toma nossa traquina lá de vez em quando. Fala, chama aqui para casa, para não comer. Não, mas eles. Então, secretário, quero cumprimentá-lo aí pelo esforço, pelo desafio. Falamos aí fora, né? Esse esforço de melhorar. A Prefeitura de Recife vem numa crescente nos IDEBs da vida, né? Vem uma crescente consistente, né? Há 10 anos, numa crescente com consistência. Agora chegou num ponto que fica mais difícil, porque... Eu queria até aproveitar essa sua fala, né? Pode falar, exato. Fazer o registro do maior gestor público com que eu já trabalhei, né? Que é o secretário Fred Anúncio. Ele nos deixou há pouco, foi para a iniciativa do terceiro setor, que eu acho que a missão dele agora é cuidar do Brasil, mas foi um dos responsáveis por essa evolução na educação pública do estado de Pernambuco e da capital do Recife. Então eu queria deixar esse registro do quanto que o secretário Fernando foi importante nesse momento. Merecido, viu? Merecido. Está de parabéns. E agora deixou um abacaxi na mão de vocês. Deixou saudade também. Deixou saudade e deixou um abacaxi com um bom gestor, né? Porque se substituir um gestor só. A nossa secretária Cecília Cruz tem muita competência, né, para tocar o barco da educação. Muita vontade também, é bastante jovem. E a gente tem um líder que nos inspira todo dia, que é o João. O João é uma liderança inspiradora que faz realmente nos momentos difíceis, nos momentos de maior desafio, a gente olha para ele e vê ele lá com garra, querendo fazer as coisas e a gente segue. Eu tenho até medo de perguntar o que é ser bastante jovem. 29, 28, 29. Eu queria falar uma coisa sobre o João ainda. Eu, para ver, por Recife, obviamente eu estudei em Recife, João Campos, o secretário do Ensino Sanitário,
E aí eu vi uma entrevista dele que eu achei sensacional, né? Vou levar pro meu secretário executivo assistir, inclusive. Eu contei para ele só, mas não levei a entrevista ainda. A repórter perguntou assim para ele como é que ele conseguia tanta harmonia de trabalho entre os secretários. Aí ele disse, quem disse que era harmonia? E sorriu. E aí ele disse assim, eu não tô nem aí se eles não se dão bem, é o problema deles. Agora, quando eles estão juntos, eles vão ter que trabalhar juntos, eles precisam se amar. Não precisam se amar, mas vão ter que trabalhar juntos, vão ter que apresentar resultado. Se não quiser trabalhar juntos, pode sair. Gente, sensacional de vocês. É verdade, é isso que dá certo. Rosário, lá na secretaria, a gente, para dar um não, tem que convencer. Lá não existe não. Então o não tem que ser convencido. Então eu estou um ano trabalhando lá como gerente geral de parcerias e estratégia. Eu estou com o Cunha agora, eu vim com o Rafael. E pra você ter ideia, diariamente a gente... Você tá com o Rafa Cunha? Estou com o Cunha. Você tem ideia, hoje, diariamente, a gente consegue mandar 1.700.000 WhatsApps. Diariamente. Isso é uma parceria com a Meta. Esse custo, se a gente fosse pagar, é de 8 milhões de mês. 8 milhões de mês. Então, isso foi para a sede da UFA, foi discutido isso. Então, hoje, essa parte de letramento digital, da minha preocupação, a gente tem 800 e alguns serviços dentro do portal Conecta Recife, mas a gente tem um acesso de qualidade, né? Então, a gente tem 12 contratos de CPSIs, que é compras públicas, né? Acho que foi uma das primeiras no Brasil a fechar esse tipo de contrato, foi um novo arcabouço jurídico, né? Foi da lei complementar, assim, 812 a 1433, né? A gente recebeu visita do Tribunal de Contas aqui para entender quando a gente fez aquela manobra. Que ninguém fazia. Os caras vão comigo agora, quem faz, quem não quiser. Pô, cabe R$600 que a gente está ajudando lá, né? As escolas. Pelo amor de Deus. Então, gente, hoje, e olha que eu fui diretor de transformação digital do governo do Estado, né? 4 anos atrás, passei 4 anos no governo do Estado, fui 10 anos de gestor público aluno. E pela primeira vez, cara, eu estou um ano trabalhando com o João. Eu vi João, moleque. Sim. Né? Trabalhei com o pai. Tá vendo ainda? Tô vendo, né? Trabalhei com o pai. Mas eu nunca tive. A gente não pode dizer que trabalha pela computação, a gente entrega a idade. É verdade. O que é que eu chamo a atenção, né? A autonomia, veja, eu estou falando aqui com 2 entidades, a gente sabe a política atual do Estado, mas eu não me preocupo com isso, eu vou pactar. Está aqui a Universidade de Pernambuco e a gente está trabalhando juntos e fazendo acontecer. Então, a minha prioridade com esse letramento digital, que a gente foi atrás de dinheiro e tal, é a qualidade do meu acesso no portal Conecta Recife. Então, tudo aqui é bem pensado, inclusive quando a gente escolhe os alunos para ser esses mentores dentro do projeto. São alunos com renda baixa, difícil de acesso, a gente saber que tem, sabe, está abaixo da linha. Então, todo o cuidado aqui foi pensado, né? Então, eu me sinto muito feliz em trabalhar nesse processo. E eu não vou profile, eu fico lá na minha e tal, fazendo só uma ideia, mexendo os pauzinhos e fazendo acontecer as coisas, né? Como o lance do dinheiro. Foi impressionante. Essa grana quando ele conseguiu e uma instituição aqui que já recebeu esse dinheiro, cara. Muito divertido isso, né? Velho, eu mandei no Piauí esse dinheiro. Você se depara com isso, ele sabe que é maluco. É maluco. A gente consegue o pior, que é o dinheiro para executar o trabalho. É isso aí. Que é um projeto simples. E olhe, como eu venho do Estado, eu conheço todos os diretores das universidades federais e institutos federais. Todos passaram lá e ajudaram mais. E quando eu chamo pro play, velho, me ajuda aqui. Não dá. É isso aí. Não dá, tá. Aí ele começou lá no Brasil, tu topa botar no Piauí? Topa. Rafael, topa botar no Piauí, agora vocês têm que ir pro Piauí para ficar o povo lá. Bom, Piauí e Recife, a gente vendeu dinheiro. E resolvemos a parada, sabe? E o Piauí tá melhorando loucamente. Cara, velho, eu acho que e aí vamos falar geopolítica um pouquinho. Eu digo que falam mal pra caramba tudo isso aí. Eu vivo muito no norte. Eu digo que nesse momento, se o Brasil souber fazer as coisas, ele está com um copo de caipirinha na beira da piscina. E eu estou falando aí, não sei se você já ouviu falar, da Biocênica, Porto de Xanquém, ali, do Peru, é 80 quilômetros, cara. O Acre pode se tornar a nova rota da seda. Ele não está calado. Mas eu acho que ele está calado com muita sabedoria. Gente, literalmente, a gente vai linkar o Oceano Atlântico e o Pacífico. Eu vejo aquilo lá, gente, eu trabalho numa cidade de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Gente,
35 mil habitantes, 10 milionários nessa área. Esse é o nível. O Mato Grosso do Sul agora recebeu, olha que loucura. E aquele negócio que eu te mandei ouvir lá, pra você ver. Mato Grosso do Sul recebeu agora 112 bilhões. São 5 lâminas de fábrica de celulose. Tem uma cidade lá que agora recebeu 10 mil empregados, tem 25 mil habitantes. Olha o impacto de tudo isso. Veja, sem contar o que está acontecendo. Então, se você pegar o Acre descendo, meu amigo, eles chamam lá transbioceânica e o Mato Grosso para bioceânica, né? Aí já começa a discussão dos países do Cone Sul. Aí Peru hoje, cara, e a gente não está sabendo captar isso, sabe? Mas tem muita gente ligada, inclusive empresários peruanos procurando o Acre para fazer negócio. E lá no passado, eu tinha dito até no início, vocês estão muito preocupados em se conectar com o Brasil. Vocês estão esquecendo aqui 30 milhões de pessoas que estão aqui, no Bolívia e no Peru, e vocês fazem negócio. É isso. Então, Recife está se enquadrando nessa coisa toda, sabe? Então, eu vejo o que a gente está fazendo aqui, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse governo. Está aí a plataforma Contratamento Brasil, que sai daqui, o governo federal assumir, entre outras, né? O Bombeia aí está se espalhando aí, já tem bom em vários estados. E o que a gente eu acho que a tecnologia é isso, sabe? Eu acho que a gente não é inventar a roda, é só aprimorar. Exatamente. E a gente tem que estar aí, gente, sabe? Cuidar, exatamente. Então, é muito difícil a gente ter um know-how, cara. É muito difícil, né? E ele se empolga. Por isso que eu não fiquei com vergonha de falar que estou ensinando o povo a usar os tubers. Mas é isso. A gente tem um projeto super bacana dentro do nosso campo de tecnologia, que é o Navegar é Preciso, que é justamente tecnologia para os idosos. Camões. Que faz muito tempo já, né? Camões. É isso, já tem quase 10 anos. Eu fiquei encantado que ontem a minha mãe veio falar sobre o projeto. Sério? É isso. Obrigado. Ela fez, tô pensando em escrever. Que barato, que bacana, né? Assim, minha mãe tá tentando escrever nesse projeto. Eu acho que precisa agora fazer um projeto para professoras que estão no garitó. Todo mundo sabe que é garitó aqui. Precisando arrumar o inglês com contrato. Não precisando, mas não sabe mesmo. É para beijar na boca, entendeu? Não é possível. Você tem que estar no programa do Tinder, Olá, eu sou a Célia dos Santos, estou passando por aqui para deixar meus cumprimentos a cada um de vocês que hoje estão reunidos aí no Recife para mais um encontro do Potências Negras que vai discutir a pauta digital. É muito importante que vocês estejam aí e que estejam a conversar, dialogar, articular, construir sobre essa pauta da tecnologia. Potências Negras foi um evento idealizado por mim, pela Ana Fontes, pela Mônica Veloso e pela Rosângela Hilário, na ocasião como conselheiras do Conselhão, né, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República. Foi muito importante a gente fazer esse nascedouro de discussão de novas epistemologias negras, de discussão de pautas que transversalizam raça, classe e gênero. E o primeiro encontro foi realizado na Universidade de São Paulo, discutiu novas epistemologias em um grupo em que a maioria era de educadores. E desde lá a gente tem realizado outras edições em São Paulo, em Brasília, agora no Recife. E esse nosso encontro, pessoas negras que pensam a atualidade, que em diferentes dimensões, pessoas negras que produzem conteúdo, pessoas negras que estão reunidas para uma transformação de fato da realidade de desigualdades múltiplas que nós vivemos. Esse nosso encontro é decisivo, esse nosso encontro é necessário, esse nosso encontro é gerador de transformações. A pauta digital é uma pauta que me aturde bastante, numa primeira instância como educadora, porque não tivemos um período de letramento digital no Brasil que inclua todas as dimensões humanas, inclusive a dimensão emocional, mas também a social e também a dimensão ética, que eu vejo tão banalizada na realidade que hoje a gente vive nos espaços digitais. E, ao mesmo tempo, o mundo do trabalho vive grandes ameaças de precarização ainda maior do trabalho,
diante das tecnologias digitais pensadas sem essa ética, sem esse cuidado, sem essa centralidade das pessoas. Então, eu desejo que vocês tenham um encontro muito realizador, que permita discussões múltiplas, que vocês estejam abertos à escuta uns dos outros e que vocês produzam um excelente relatório para que agora eu, Mônica e Ana Fontes possamos trabalhar e dar endereçamento junto a Rosângela Hilário, que hoje está na Secretaria de Relações Institucionais, nós como conselhão, ela como conselhão no governo, e que vocês possam viver esse dia e entender que esse dia precisa se perpetuar depois nas ações que nós adotarmos na sequência em decorrência do encontro de hoje, de tudo que a gente já construiu antes dele. Forte abraço, é na luta que a gente se encontra. Querida. E aí? Vai já. Vamos fazer uma foto, né? Sim, claro. Depois de umas falas tão potentes, tão maravilhosas que a Alcélia nos traz. A Alcélia é futurista, né? Você vê o que ela fala no final, mas tudo aquilo que a gente fez o dia inteiro. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos inimigos do fim, né? Dizer que é mais do que na luta que a gente se encontra. A Célia, ela vive jogando na minha cara que eu sou governo, e aí eu digo pra ela, eu não sou governo, eu sou quilombo, querida. Você tá entendendo? O meu primeiro compromisso é com o meu quilombo. Aliás, no meu primeiro pleno como governo, eu já botei o meu cargo à disposição. Eu falei, gente, não vai dar pra continuar aqui não. Porque antes de ser governo, eu sou quilombo. E eu sou. Meu compromisso é com as minhas alunas lá de Rondônia, que passaram a ser vistas depois que eu comecei a mostrar que elas eram muito maiores do que elas pensavam. Meu compromisso é com os meninos lá da Vila Matilde, que são pessoas que a gente está ensinando a sonhar, né, CK? Meu compromisso é que os meninos saírem daqui e deixar o telefone para eu ir amanhã fazer uma visita lá no aviãozinho. Um papelzinho de papel, assim. Né, numa tecnologia afetiva e afetuosa. Meu compromisso é com a Vitória, lá do The Space, que quando eu chego, o olho dela enche d'água, ela diz, minha rainha, todas as vezes. Porque ela se sente fortalecida na minha... Não é desse tamanho, né? Nós temos que sentir uma energia. Então, eu acho que esse é o nosso compromisso, né? O Recife não foi escolhido em vão. Aqui é o lugar onde o afeto vem antes da cobrança por números. Porque as pessoas não são números. As pessoas são pessoas. Eu tinha muito medo de trabalhar com o Noleto, né? Nosso secretário executivo tinha muito medo. Porque ele é muito... A gente encontra com ele nos corredores e ele está sempre assim, ó. Mas na primeira vez que eu conversei com ele, eu soube que a gente vai fazer história naquele conselhado. Porque ele disse para mim assim, o que você faz é muito importante. Porque você nos provoca. Você quase joga na nossa cara que a gente está tendo a oportunidade de mudar a história. Ou a gente faz agora, ou não faz nunca mais. Mas não vim fazer agora. Que eu encontrei vocês. E vocês vão nos fortalecer, vão nos cobrar todo dia. E a gente vai fazer essa revolução epistemológica, que vai produzir uma revolução social, que vai trazer justiça, que vai incluir pessoas. É sobre isso. Ponto. Muito obrigado, Eduardo. Muito.